Já de volta aqui, gente, com o programa Bem Assim. Olha, viver bem passou a ser um aspecto além do físico, e sim um estado emocional. Um estudo realizado nos Estados Unidos em 2021 aponta que transtornos como depressão, síndrome do pânico, estresse pós-traumático, dentre outros, aumentou em 50% os casos clínicos chegados para os psicólogos e psiquiatras. Olha, gente, esses especialistas, eles dão essa procura em razão, esses quadros clínicos, né, gente? Aumentou bastante essa procura. E os especialistas dão essa procura à razão do isolamento inicial tido pela pandemia. Quem conversa com a gente agora a respeito disso é a psicóloga Raíssa Coutinho, vai tirando para a gente todas as dúvidas. É isso mesmo, né, Raíssa? A gente já via que havia um problema, é claro, em relação à questão da saúde emocional, mas que piorou bastante com a chegada da pandemia. O que foi que aconteceu para a gente ter um aumento tão grande, tão repentino das pessoas por esse tipo de especialista como psicólogo e psiquiatra? Bom dia para você. Bom dia. Perfeito. O que acontece nessa realidade? Quando a gente teve a pandemia, quando a gente teve o isolamento, a gente pode considerar esse fato como um grande gatilho, tá? Para que as pessoas se percebessem de uma forma como nunca tinham se percebido antes. Então a gente vê aí, de forma inicial, ninguém estava preparado para lidar com o que houve. Né, ter que ficar sem sair de casa, sem interação com familiares, várias emoções começaram a surgir. Devido a essas emoções, a gente começa a perceber que tudo iniciou através de um pensamento. Então, o isolamento, aquela coisa de eu estar sem interação social, foi desencadeando pensamentos, tá, que geraram emoções e, consequentemente, esses comportamentos também, que veio do humor deprimido, sensações de ansiedade como sintomas físicos. Então, assim, de fato, a falta de preparo para eu estar só comigo mesma, a falta de preparo para eu estar nesse ambiente lidando, né, às vezes com o meu marido, como eu nunca lidei dentro de casa, com os meus filhos também ali trancado 24 horas, foi um grande fator realmente para desencadear, né, todos esses processos emocionais que levaram à procura de profissionais para tratamento. Pois é. E a gente conversava aqui em off, antes da gente voltar aqui com o programa, né? O quanto que alcançar o equilíbrio emocional é praticamente descobrir uma mina de ouro, né? Perfeito. Porque a gente conversava que não adianta você ter dinheiro, você ter casa, carro, ter tudo ao seu redor e não ter equilíbrio emocional. Isso. Como também quem consegue conviver com a falta de tanta coisa, muita gente tem passado, né, ultimamente, por falta de dinheiro, por insegurança, instabilidade no trabalho, instabilidade de saúde, insegurança no amanhã, mas consegue ter equilíbrio emocional para passar por essa fase. Isso faz toda a diferença na vida da gente, né? Fantástico. Eu sempre costumo falar que o ser humano, ele funciona de dentro para fora. Então, se eu não percebo, na verdade, a mim mesmo, se eu não percebo minhas emoções, se eu não percebo que de fato, quem de fato eu sou, o que tiver externo, ele nunca vai ser suficiente para realmente eu conseguir integrar esses dois aspectos, tá? Então, assim, como a gente falava em off, realmente eu acho que é a mega da virada agora, é a gente conseguir ter, se descobrir, ter essa paz de espírito, e que, assim, hoje em dia, na atualidade, a gente fala muito mais sobre isso, né? A gente vê que antigamente existia muito preconceito, né, dessa coisa de você fazer um processo psicoterapêutico ou você procurar um psiquiatra, existia muito um preconceito em cima disso, e hoje em dia as pessoas já buscam mais, tanto informação como busca de si mesmo, de se encontrar, de se perceber. Então, de fato, todas as vezes que eu olho para mim, que eu me percebo, consequentemente o meu externo ele vai estar muito mais adequado à minha visão, né, da vida. É verdade. E agora, cuidar da saúde emocional. A gente sempre via isso muito como um tabu, né? Muita gente tinha até vergonha de dizer que estava com acompanhamento psiquiátrico, que precisava ir ao psicólogo. Muita gente ainda tem esse tabu referente à saúde emocional? Olha, atualmente a gente vê uma grande melhora nisso, tá? A informação tá aí, essa coisa hoje em dia da rede social, essa coisa do virtual tem sim o seu lado extremamente positivo, então as pessoas conseguem ler muito mais, né, virtualmente, as pessoas conseguem perceber também que
que outras estão cuidando mais de si, isso faz com que eu consiga perceber também que eu posso encontrar esse caminho. Então, hoje em dia a gente tem percebido essa melhora. É claro que ainda há sim limitações, ainda há sim preconceitos, ainda há o estigma também, mas já se fala mais sobre isso, que antigamente nem se falava sobre isso. Então, assim, tem sim acontecido uma aceitação muito maior realmente sobre essa coisa do autocuidado, né, e da saúde mental e emocional. Pois é, o problema também que a gente vê muito é que as pessoas só tomam pé da situação, só começam a perceber que precisam de ajuda quando elas já estão chegando no limite. Seria tarde demais? Não, não seria tarde demais. Eu acredito que sempre é hora, sempre é momento de se buscar ajuda, de buscar um caminho para resolver aquele problema que você se encontra, tá? Mas você tocou num ponto muito importante. Eu sempre falo que emoção a gente deve lidar com ela de forma preventiva. Ou seja, a partir do momento que eu percebo que alguma coisa está errada, gente, o nosso corpo é a nossa consciência. Então, a partir do momento que eu percebo que alguma coisa está errada, então busca ajuda. Isso é prevenção. O que significa a palavra prevenção? Prevenir a ação, ou seja, uma ação às vezes que pode ser prejudicial à minha vida, prejudicial aos que estão à minha volta. Então, buscar essa ajuda antes da redução dos danos, que é quando eu já estou no limite, seria o ideal, mas nunca é tarde. Pois é, mente, corpo, espírito, o equilíbrio entre esses três é fundamental? É fundamental, com certeza. Nós somos seres integrados, né? Que a gente precisa entender que minha mente, ela precisa do meu corpo e o meu corpo dessa parte espiritual que independe de religião e sim da nossa capacidade de transcender, né? De acreditar em algo maior do que nós. Pois é, agora Raíssa, a gente conversou no início, né? A gente comentou aqui o quanto que a pandemia foi um fator desencadeante para muito problema, para muitas pessoas que tinham esse problema mesmo em lidar com as emoções, em lidar com o equilíbrio, né? Algumas pessoas conseguiram se estabelecer bem durante esse período e agora estão tendo problema com o retorno às atividades presenciais. Ou seja, algumas pessoas estão fazendo o inverso, né? Estão fazendo esse percurso inverso, né? O voltar às atividades presenciais tem sido de fato um problema para essas pessoas. Isso tem acontecido também? A que isso se deve? E como fazer então essa transição de uma forma que não impacte tanto? Perfeito. Tudo isso é um processo de condicionamento. Do mesmo jeito que houve um impacto quando se houve a retirada de tudo, tá? E ao passar dos dias e repetição daqueles dias em isolamento, as pessoas acabaram se adaptando e aprendendo a lidar com aquilo. Agora a gente vive esse processo também de recondicionamento, que é as pessoas voltarem para esse meio social. E o que se dá o condicionamento? A repetição de uma atividade para que isso se torne um hábito. Então, assim, o foco é retoma as tuas atividades, mantenha a consistência, lembrar que a socialização ela é extremamente importante para o indivíduo, tá? Para a saúde do indivíduo. Então, assim, consistência, repetir, tá? Se vê que está tendo alguma dificuldade, algum medo, algum sintoma, procurar ajuda. Se vê que não percebe socializar, não consegue, socializar como já socializou um dia, que sente medo em espaços que tem muitas pessoas, então procurar ajuda, tá? Mas entender que isso é sim um efeito, mas que existe sim uma maneira de passar por esse processo e voltar a se sentir bem no meio social. Raíssa, no mais, procurar ajuda de um especialista capacitado é sempre a melhor opção. Sim, é sempre a melhor opção. Procurar ajuda de um profissional capacitado, procurar se informar, ler bastante, entender que amizade, conversas também são muito importantes, mas para determinados problemas como transtornos emocionais, tá? A gente precisa de um profissional capacitado que de forma neutra vai estar induzindo ali o indivíduo a conseguir sim chegar no estado de se sentir de volta, tá? Bem, e lembrar sempre que o problema não é a gente ter uma dificuldade, e sim saber o que fazer com ela. Então, por isso a importância de um profissional capacitado, porque ele vai te ensinar o que fazer com aquela dificuldade. Só para a gente encerrar aqui, você citou aí a questão desses distúrbios emocionais. Quais são os mais comuns? Tem nome, né? Isso, com certeza. Atualmente a gente vê muitos casos de depressão, tá? Transtornos de ansiedade, ansiedade generalizada, síndrome do pânico, foram os que mais mexeram com as pessoas durante a pandemia e o que mais a gente vem recebendo queixas no consultório, tá? Então, assim,
o maior de todos eles é a depressão, que de fato, em alguns casos, iniciou sim com o processo de ansiedade, tá? Que aí, secundariamente, foi gerado o problema da depressão. Pois é, então, Raíssa, muito obrigada pela tua participação aqui no Bem Assim. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bom? Com certeza, eu que agradeço. Pois é, gente, fica aí a importância, né, da gente cuidar da nossa saúde mental, muito importante mesmo. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente vai apresentar para vocês no próximo bloco um novo espaço com muitas opções para que você possa se confraternizar com seus amigos e seus familiares também. É já já.